viver coisas incríveis, você tem que aprender a lidar com o medo. No episódio passado do Bocadinho, eu introduzi esse assunto, mas hoje eu trouxe uma convidada muito especial e inspiradora para aprofundar o tema. Eu sou a Flávia Macchioni, autora do Bocadinho, e te ajudo a viver uma vida mais feliz e leve, com hábitos saudáveis e autoconhecimento. Hoje eu recebi a Mana Golo, fotógrafa e uma profissional incrível que eu tenho o privilégio de ter como uma das minhas melhores amigas e ter sido a minha roomie enquanto morávamos em São Paulo. Eu te convido a ouvir esse bate-papo super gostoso com tantos insights legais sobre como as experiências que temos moldam o que vivemos e como enxergamos o mundo ao nosso redor. Querida Mana, muito obrigada por aceitar meu convite e vir aqui conversar com os nossos ouvintes do Bocadinho. Obrigada eu pelo convite. Eu acho que a gente podia começar falando sobre como a gente foi morar juntas, porque acho que tem bastante a ver com o tema de medo, de fazer coisas que a gente não sabe exatamente o que Sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto, exatamente. Vamos começar você contando a sua versão, daí eu conto a minha versão. Tá. Bom, eu decidi morar em São Paulo, sempre foi uma pulga atrás da minha orelha, né, e se eu for, o que vai acontecer? E aí, um belo dia eu acordei e falei, bom, eu vou, porque se eu ficar pensando muito, a gente acaba se limitando, e eu acordei decidida a ir. E comecei a procurar apartamento, queria morar sozinha, né, no início. Mas depois que eu comecei a procurar apartamento, eu vi que seria bem viável nas regiões que eu queria. E a gente se encontrou, né, eu tava fotografando um casamento, a gente se encontrou, a gente só se seguia no Instagram e só conversava pelo direct, né. A gente tinha se visto uma vez, naquela palestra. É verdade, numa palestra, é verdade. E aí a gente começou a conversar e na hora eu falo que é bem inexplicável, mas eu senti uma coisa. A gente se encontrou, começamos a conversar. Você disse que estava numa fase que estava se mudando, queria se mudar para São Paulo também, e na hora então quer morar comigo? Vamos morar junto. E depois eu ainda fiquei pensando, eu falei, gente, que louca, né? Eu falei com a Flá uma vez, por 5 minutos, e chamei ela pra morar comigo. E aí passou acho que um mês, ou um pouco menos de um mês, você não tinha falado nada, eu vi que você postou algumas coisas lá na tua casa. Eu ainda pensei, eu falei, bom, acho que ela desistiu, a gente não era tão amiga, então também nem fui perguntar. E comecei a procurar apartamento. E na mesma semana você me mandou mensagem. E aí, a proposta ainda tá de pé? Eu falei, nossa, tá, né? E o nosso terceiro encontro da vida foi no café pra procurar apartamento, Exatamente. Né? E aí, tanto é que pra todo mundo que eu falava assim, não, tô vendo apartamento com a Flá. Nossa, mas vocês são amigas? Não. Enfim, e foi isso. E eu acho que nada é por acaso, porque a gente se deu muito bem e Sim. Era pra ser. Sim, e pra quem tá ouvindo, só pra situar, essa história que a Mana acabou de contar foi em 2018. Sim, final então de 2018. Foi, 2018 a gente fez essa palestra juntas, tipo, no meio do ano, né? Aí a gente foi se encontrar por acaso, mesmo que a Mana tava fotografando o casamento de um casal de amigos, em dezembro. E aí ela me convidou pra morar com ela, eu falei, olha, preciso resolver aqui umas coisas da vida, mas eu topo. E aí é bem engraçado, né? Porque você tava indo para São Paulo com alguns objetivos em uma fase da vida e eu com outra totalmente diferente, né? Eu já tinha saído de casa, né? Da casa da minha mãe, já tava morando em outra cidade, mas também queria essa mudança. E o que eu acho legal dessa história, assim, várias coisas, né? Primeiro, porque várias coisas. Você foi a louca de convidar e eu fui a louca de aceitar, né? Tipo isso. E a gente sempre falava assim, ou isso vai dar muito certo ou vai dar muito errado, porque eu e você, a gente tem vários amigos em comum, né? Nós somos de Curitiba, mas a gente não tinha... Realmente, a gente tinha se visto 2 vezes na vida, né? E eu acho muito impressionante como as coisas fluíram, né? E no último episódio, eu falei muito sobre como o medo paralisa a gente. E eu pensei muito em te chamar, porque você não é uma pessoa que é paralisada pelo medo, sim, sabe? Deveria ser um pouco mais, às vezes. Naquela seguradinha. Mas assim, como, né, tive o privilégio de morar com Mana Golo e acompanhar muito dos bastidores, eu sei que você não é paralisada, não porque você não sente medo, mas porque você tem uma visão
diferente, um posicionamento diferente. E aí… Vai com medo mesmo. Exatamente. E como é que é aquela nossa frase? Não, essa é o contrário. Essa não do fracasso. Se tiver medo, volte. Não façam isso, vai com medo mesmo. Vai e continua, dá um jeito. Mas eu queria que você contasse um pouco, assim, pra quem não acompanha a Mana é fotógrafa e ela é uma fotógrafa com uma visão muito especial das coisas. Vai lá no Instagram dela, @managolo com 2 L, se você ainda nunca viu o trabalho dela, é maravilhoso. É arte pura. Muito do que você fotografa, e você fala bastante, que é a partir da tua experiência, né? A forma como você vê as coisas é muito única. E eu que já vi você fotografando, eu sempre falo que é impressionante, porque ela olha uns lugares… O que você tá vendo aqui? Tipo, no começo eu pensava, o que ela tá olhando aquilo, que esquisita. Mas aí, quando eu via sempre assim, muito engraçado. O resultado, hoje em dia eu vejo ela olhando os lugares, ela deve estar vendo uma coisa maravilhosa ali. Só que eu não tô enxergando. Ai, muito bom. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, principalmente sobre essa questão das suas experiências. Você gosta muito de viajar, você viaja sozinha. E eu sei que muitas pessoas te perguntam, né, se você não tem medo, como que você faz. Enfim, conta um pouquinho pra gente. Nossa, não sei nem por onde começar, na verdade. Porque agora você falou muita coisa. Você falou da mudança, você falou do meu trabalho, de como eu enxergo, você falou das viagens. Tipo, são 3 coisas que… Meu Deus, calma. Eu sinto assim, ó. A minha trajetória foi muito… Eu comecei, eu era muito insegura, eu sentia muito medo, eu me comparava muito. E eu senti o quanto, assim… Quanto mais eu me comparava e mais eu na época pensava que eu não seria capaz, que eu não ia trabalhar com o que eu gostava, eu nunca ia aprender o que eu queria aprender. Eu sentia que esse sentimento me puxava muito para baixo, me limitava muito. Mas desde cedo eu sempre gostei de ter experiências, de viajar sozinha, de me arriscar. Eu sempre tive medo disso, mas eu gostava tanto, eu queria tanto explorar e conhecer e ter experiências diferentes que eu ia com medo mesmo, em relação às viagens. E aí, quando eu comecei a trabalhar com fotografia, eu era outra pessoa. Eu tinha mais medo, eu era insegura. E aí, foi o momento que eu parei, eu lembro até hoje, teve um dia que eu parei na frente do espelho e pensei, cara, olha o tanto de coisa que você já fez sozinha, de viagem, que muita gente acha louco, fala, meu Deus, como é que você teve coragem de ir pra esse lugar e ficar assim e ter essa experiência? E eu pensei, falei, por que eu tô com medo de começar um trabalho que eu gosto, de arriscar? Eu nem sei, se não der certo, não é pra você, mas por que você tá com medo? Olha tanto de coisa que você já conseguiu fazer na tua vida e você tá com medo de arriscar porque você tá se comparando com os outros, sabe? Então, essas experiências no início me ajudaram, me deram força para começar no meu trabalho. E aí, falando do trabalho, né? Eu lembro que eu comecei a fazer evento em lojas, assim, eventos sociais, e eu tinha que me aproximar, pedir, né, pras pessoas as fotos. E eu tinha medo de me aproximar e de pedir, porque eu pensava, nossa, gente, quem sou eu aqui, né? E eu preciso tirar foto daquelas pessoas ali. Então, o meu trabalho me ajudou muito a enfrentar isso também, porque eu era obrigada a chegar. Se eu não falasse o que eu queria, as pessoas não iam fazer, né? Tipo, não iam me entregar a foto que eu queria… Que eu queria tirar. Então, meu trabalho me ajudou, me impulsionou muito a perder o medo das pessoas. Porque eu sempre falo, ensaio, direção é você perder o medo das pessoas. Então, hoje, né, com o tempo, com a experiência, eu já chego assim, já acho que todo mundo é meu amigo, eu já não tenho mais essa coisa de, nossa, o que eu vou falar? Eu já chego achando que eu sou de casa, e isso me ajuda muito. Mas tudo foi um processo, e eu percebi que sempre vai existir o medo, até hoje eu tenho, de viajar sozinha, de arriscar alguma coisa nova na minha vida, uma mudança, sei lá. Mas eu sempre, assim, quando eu tô me concentrando, sempre peço para que meu medo nunca seja maior do que a minha vontade de fazer. Porque o medo existe. Então eu brinco, pega a mão do medo e anda com ele, sabe? E então… Eu digo assim, para começar, as experiências que eu tive na minha vida me ajudaram muito a arriscar. E o meu trabalho foi algo que me soltou muito como pessoa. Me deixou muito mais sociável, muito mais leve, assim, de chegar num ambiente que é totalmente fora da minha zona de conforto. E em relação à nossa mudança também. Eu lembro que quando eu decidi mudar, eu só ouvi as pessoas falando, mas como assim você vai mudar? Você decidiu assim, você não tá com medo? Tipo, você não… Eu, não, gente, eu tô mudando aqui do lado, se não der certo eu volto e tá tudo bem.
né? E aí eu comecei a perceber o quanto as pessoas têm medo das coisas. São, né, deixam que a insegurança e que essa como é que fala? O comodismo façam elas ficarem sempre no mesmo lugar. E uma coisa que esses dias até li, um negócio que até mexeu comigo. Tem muita gente que tem medo da mudança, né? Mas a gente deveria mesmo ter medo de ficar no mesmo lugar. Eu acho que isso, pra mim, é o lema, assim, sabe? Então, não sei se eu falei o que era pra falar, mas... Não, falou sim. E sabe que você falando isso, mana, eu percebo, assim, tanto você quanto eu, a gente tem um interesse muito grande em se conhecer. E no episódio passado, quando eu falei sobre o medo, eu falei que, pra mim, o medo, ele é um misto de falta de conhecimento, confiança e de prática. E eu acho que conhecimento, nesse caso, quando a gente vai falar de vida no geral, é claro que o conhecimento externo, ele nos ajuda a não ter tanto medo. Então, por exemplo, eu tenho um medo muito comum, né? Assim, eu não. Mas existe um medo muito comum que é, por exemplo, viajar de avião, né? E a partir do momento que você começa a estudar um pouco mais, você percebe que o avião é um meio de transporte muito seguro. Esse tipo de conhecimento pode diminuir o seu medo quando você tá voando, por exemplo. Se daí você começa a entender que aquele barulho, ele é referente ao equipamento X, que a turbulência é uma mudança da corrente de ar, enfim. Com esse conhecimento externo, você pode sim trabalhar um medo e ir ficando mais confortável com a sensação, né? Que eu acho que isso é uma prática mesmo. Mas, quando a gente tá falando de vida no modo geral, como você falou, das escolhas, né? Desde viajar sozinha, mudar de cidade, começar uma carreira em que você, claro, né? Quando você começa, ninguém te conhece, nem você sabe se você é boa mesmo naquilo que você faz, é uma tentativa. Eu acho que para esse tipo de medo, o conhecimento que a gente precisa é o conhecimento de nós mesmos. Eu sei que você é super conectada com você. Eu já te falei isso várias vezes, que eu acho muito incrível como você consegue ler o que você sente e tudo, né? E isso, assim, transborda e muda a sua realidade de uma forma muito fácil. Eu acho que... Eu já comentei, né, isso com você e falei que eu acho isso muito inspirador. Porque eu me considero uma pessoa que tem um certo conhecimento sobre mim. Mas esse conhecimento que eu sei sobre mim, às vezes eu demoro muito tempo pra colocar pra fora. Pra conseguir mudar a realidade que eu tô. E você, eu sinto que é uma coisa mais rápida. Eu acho isso um ponto bem legal de abordar aqui no Bocadinho. Porque eu foco bastante em ferramentas para você se conhecer e para você se desenvolver, para você viver melhor, para viver mais feliz, mais saudável. E eu acho que nesse caminho é muito importante. Então, quando a gente tá falando de medo, de tentar coisas novas, de sair da zona de conforto, né? Como você falou, a gente devia ter medo de continuar sempre o mesmo. E não o medo de mudar. Mas isso volta a essa confiança, né? Que a gente tem que ter em si mesmo. E essa confiança a gente só consegue a partir do momento que a gente se conhece. Assim, você que tá ouvindo, deve estar pensando, como é que essa menina sabe tanta coisa da Mana? E daí ela fica, conta aquela história. Mas é que como a gente morou juntas, a gente conversa muito, né? Roomie, a gente se chama muito. De roomie. Nesse assunto de se conhecer, eu sei como foi super importante pra você tuas experiências das viagens. Você, inclusive, já falou sobre isso muito no teu Instagram, mas eu queria, assim, se você pudesse falar pra gente, o que você acha que... Sim, não o mais importante, mas o que você acha que é possível de extrair das experiências que você teve? Porque às vezes as pessoas acham, tipo, eu não consigo me conhecer tanto porque eu não tive as experiências que a Mana teve, ou eu não passei pelo que a pessoa X passou. Mas você acha que é possível alguma coisa um pouco mais do dia a dia, uma coisa mais cotidiana, trazer essa transformação, essa conexão? Vou ser bem sincera, tá? Eu acho que assim, eu percebo isso porque eu recebo muita mensagem de pessoas que estão iniciando ou que têm medo, que são inseguras. Eu sempre deixei muito claro as coisas que eu passei, até pra... Eu não quero que as pessoas me vejam... Isso eu digo mais da minha área de fotografia, que eu sei que tem muita gente iniciante que me segue. Eu nunca quis e não quero passar uma imagem do tipo, nossa, é inatingível, sabe? Eu
eu faço muita questão de falar das minhas experiências no início, das minhas inseguranças, justamente para as pessoas verem que todo mundo começou, que eu já senti o que elas sentem. Eu, quando comecei, senti muita falta de ter uma pessoa assim. Porque eu olhava todo mundo muito grande. Tipo, nossa, eu nunca vou ser essa pessoa, eu nunca vou fazer o que essa pessoa faz. Porque eu acho que faltava muito esses outros profissionais lembrarem que um dia começaram, sabe? Então eu recebo muita mensagem, eu vejo quantas pessoas são medrosas, são inseguras. E também tem uma parte que muita gente quer tudo muito fácil, acha que é assim, não, qual é o programa que você usa pra editar? Aí, se ela usar o programa que eu uso, ela vai fazer as fotos igual eu. E não, qual é a tua câmera? Não é essa a questão. E eu vejo que muita gente quer tudo muito fácil e acaba se vitimizando muito. Nesse sentido, por exemplo, assim, mas eu não viajei quanto a Mana viajou. Sim, só que quando eu era mais nova, eu procurei essas viagens. A maioria foram viagens voluntárias, então não foram viagens que eu gastei. Foram coisas que eu fui atrás. Muitas eu fiz aqui em Curitiba, de sair na rua e proporcionar experiências que era... Eu não vou contar detalhes porque é longo, mas do blog de experiências que a gente tinha, que a gente saía pra... Um dia a gente saiu pra perguntar o maior sonho das pessoas. Outro dia a gente saiu pra fazer free hugs, né? Os abraços grátis. Então tudo isso foi me moldando como pessoa, sabe? E a maioria foram experiências que eu não gastei dinheiro, né? Então, quando as pessoas veem, não, mas é que eu não tive essas oportunidades, não é uma desculpa pra mim, porque eu também não tinha, eu era super nova. Eu fui porque era uma coisa que eu achava que eu tinha vontade de fazer, de ver, de crescer como pessoa. Eu vou dar alguns exemplos que é bem interessante, e isso é um negócio que eu também sou chata quando falam. Muita gente pergunta assim, mas como que você... Qual é o equipamento que você usa? Como é que você... Qual é a técnica que você usa pra dirigir as pessoas? Nunca ninguém me perguntou como que eu me comunico com as pessoas, o que eu vejo, como que é a minha abordagem. E aí que tá o ouro, sabe? É o jeito que eu me aproximo delas, que eu me comunico. E isso, nas minhas experiências no início, eu acho que a primeira, eu acho que eu não tava nem na faculdade, eu era bem nova. Sempre fui de ir atrás de umas coisas meio diferentes, assim. E eu lembro que quando eu comecei quando eu decidi, então eu vou tentar fotografia porque é uma coisa que eu gosto, eu tava muito insegura, eu pensava todos os dias em desistir, porque eu me comparava com todo mundo. E eu já tinha feito algumas experiências quando eu comecei, e aí eu lembro que eu parei e falei, peraí. Eu tive a oportunidade de fazer o caminho de Santiago de Compostela. E eu lembrei da minha sensação, na primeira semana do caminho, que eu olhei pra minha mãe, que eu fui com a minha mãe, falei assim, mãe, eu não vou aguentar andar tudo isso por dia, durante 30 dias. Eu vou, cada dia, um dia sim, um dia não, eu vou de ônibus pra outra etapa e te encontro e tal. Ela, não, faz o que você quiser. E aí, em uma semana, eu tava andando e aí eu vi que, não, vai mais um, você vai conseguir. Eu sei que eu fiz os 30 dias, fiz o caminho inteiro andando. E aí eu lembrei, parece que não tem nada a ver, mas eu lembrei da sensação que eu tive quando eu cheguei em Santiago. Eu pensei, cara, eu fiz 800 quilômetros andando. E eu achei que eu não ia conseguir. Por que eu não acho que eu vou conseguir trabalhar com o que eu quero? Eu comecei a relacionar as coisas. Por exemplo, em direção de pessoa. Eu lembro que eu comecei a fazer alguns cursos e eu ouvia muitas regras. E eu acho que isso também limita muito. Porque você quando você está iniciando, você não tem muito conhecimento. Então você acredita muito em quem é maior do que você. E eu ouvia muitas regras. Porque essa luz não é boa. Luz de meio-dia não é legal pra fazer foto, você tem que fazer no pôr do sol, que é a luz bonita e tal. E aquilo não entrava na minha cabeça, porque eu comecei fazendo foto documental, que era o que eu achava que era o que eu queria mesmo, né? Essa fotografia mais comercial eu não falava que eu nunca ia fazer, que é de ensaio, né? E eu pensava assim, eu falava, cara, mas o professor tá falando que não é legal. Mas eu, nas minhas viagens, eu saía andar na rua, e eu dou esse exemplo que é até engraçado. Eu olhava um menininho correndo na rua, meio-dia, eu não conseguia falar pra ele, oi, volta às 5 da tarde e corre igual, e olha assim pra mim igual, porque a luz agora não tá boa. Então, eu aprendi e isso que você falou de eu olhar as coisas e você pensar, nossa, o que ela tá vendo? As minhas experiências me ajudaram muito nisso, porque eu aprendi a extrair dos lugares o melhor que eles me davam no horário e com o que tinha. Então, se eu tava num lugar lá meio-dia, com a luz lá estourando o sol, com pessoas que eu queria fotografar, eu tinha que ver aonde era o melhor lugar, como era o melhor ângulo, qual é a melhor maneira de abordar essa pessoa naquele momento, porque eu não tinha relação com elas, não podia falar, amanhã às 6 da manhã, no nascer do sol, vocês voltem aqui, sabe? Então, quando as pessoas falavam, não, porque pra fazer ensaio tem que ser tal, eu falava, meu Deus, mas por quê?
Não tem que ser assim. E aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer do jeito que eu gosto. Aí entra a minha parte aquariana, né? Que é tipo, ou me aceitem assim, ou tem quem aceite. E aí eu pensei, eu falei, bom, eu nem sei se é isso que eu quero da minha vida. Eu vou tentar fazer do jeito que eu quero. E se não for pra mim, se as pessoas não gostarem, tudo bem, não é pra mim essa profissão. E aí eu comecei a fazer do jeito que eu gostava, daí tanto é que nos primeiros trabalhos eu oferecia pra alguns amigos, e eu falava, mas assim, eu gosto de fazer essas fotos, vamos ali no meio de uma floresta, vamos na tua casa, mas põe, tipo, fica de pé descalço, nem faz nada, tipo, bem leve. Ou vamos pra praia, é nesse estilo que eu quero. Não, tudo bem. E aí eu comecei a postar, fiz uma conta do Instagram e comecei a postar fotos que eu achava bonita. Também foi tudo muito orgânico. Eu nunca postei pra agradar os outros. Eu postava porque eu queria ter uma conta no Instagram com fotos profissionais. E a minha intenção não era vender essas fotos, justamente porque eu postava tudo meio misturado. Postava lá, eu lembro que eu postei lá um casal sem cabeça, porque eu achava artístico. Tipo, eu não tava nem aí, eu postava o que eu queria. E isso começou a chamar a atenção das pessoas. Nossa, gostei desse estilo, você faz grávida? Eu, nunca fiz, mas eu faço, é nesse estilo. Não, eu quero esse estilo. Não, gostei desse estilo, você faz aniversário? E eu comecei a fazer, e aí eu comecei a me apaixonar pela fotografia comercial. Porque eu vi que eu tava conseguindo fazer o que eu achava bonito, o olhar mais documental que eu aprendi com as experiências. Deixa eu ver aqui mais. Isso que também a gente já conversou, que uma coisa que eu acho que eu considero a minha maior qualidade, que foi uma coisa que as experiências que me trouxeram também, é a capacidade que eu tenho de migrar entre mundos. A gente já falou muito sobre isso, né? Muito. E isso eu vejo como me ajuda na minha vida, não só profissional, mas na minha vida no geral, assim, porque como essas experiências eu fui atrás de muitos mundos e muitas realidades diferentes das minhas e das pessoas que eu convivia, eu aprendi a me comunicar com todos os tipos de pessoas. Então hoje, meu trabalho, cada dia eu vou na casa de uma pessoa diferente, e as pessoas são muito diferentes. E eu tenho que ter muito jeito de fazer a pessoa se sentir à vontade comigo. Eu não posso... Eu tô acostumada com tanta gente diferente, porque eu busquei tanto isso, que eu vejo que as pessoas se sentem muito à vontade comigo. E assim, culturas muito diferentes. Sim, assim, não digo só de clientes, eu digo de viagens. Tem um exemplo, eu vou citar um exemplo aqui que eu acho que é muito bom. Qual? É, por exemplo, assim, uma semana, Mana Golo está no deserto, no melhor hotel do mundo, com artistas famosos fazendo campanhas pra marca. Dali, mês depois, ela tá no meio da Etiópia, em uma tribo, assim, ancestral, e tá fotografando eles. Eu acho que, assim, esse é um exemplo muito claro sobre pessoas, culturas, mundos diferentes e que realmente, eu já falei pra você, a gente já conversou sobre isso, eu acho que é uma característica sua também, outra característica sua que é muito encantadora, assim, é muito impressionante, porque eu vejo, assim, que eu tô sempre tentando trazer as coisas um pouco mais pra quem tá nos ouvindo conseguir entender o qual seria um equivalente disso no nosso dia a dia, né? Porque a maior parte de nós não vai estar uma semana num hotel melhor do mundo e na seguinte fotografando uma tribo na Etiópia, né? Mas o que muito acontece é, por exemplo, uma certa diferença econômica, social ou até cultural. Isso pode ser dentro da cidade que você mora. Então, às vezes você tem um amigo, um colega de profissão, um conhecido que tem muito mais dinheiro do que você. E você também tem alguém que tem muito menos dinheiro que você. E é normal, tem muita gente que não consegue transitar muito bem nem com esse excesso, nem com essa falta. E existem sentimentos de culpa porque eu tenho mais que essa pessoa, ou de inferioridade, né? Inferioridade porque essa pessoa tem mais do que eu. E se a gente parar pra observar, a vida é sempre essa dança, né? É muito difícil você estar num lugar que todo mundo é igual. E com tudo, não só com classe social, né? Com cultura mesmo, com costumes. Tudo. E com a educação, e com as experiências, né? Então, o que você fala muito sobre a questão de se comparar, eu acho que é algo que a gente tem que extrapolar também para todos os níveis da nossa vida. É uma coisa muito
muito interna nossa, muito intrínseca, a gente tá se comparando sempre. Então a gente tá se comparando porque, nossa, aquela pessoa leu 15 livros já esse ano e a gente tá em março. Eu não li nenhum gibi. Tipo, meu Deus. Aí você olha ali pro lado e vê, nossa, olha só, essa pessoa tá escrevendo errado. Meu Deus, que burra. Eu aqui sei escrever, coloco vírgulas como ninguém nas frases. Então, assim, a gente tá acostumado a tá sempre se comparando, né? E às vezes é uma comparação sutil, como a que eu acabei de falar, e às vezes é uma comparação mais visível. E eu acho que o legal dessas tuas experiências, que visualmente, pra quem olha, fica muito claro. Tipo, cara, a Mana, ela transita por mundos muito diferentes, mas você continua sendo a Mana. Sabe? Então você tá ali, você observa, você vê aquilo, você tem o seu olhar, que isso que eu acho muito legal de ouvir você falar. É o seu olhar. Você vai ali com a sua essência, que é uma essência de curiosidade, de respeito. Eu acho que você tem muito respeito. Qualquer pessoa, qualquer situação que você vai fotografar, você ouve. É bem isso que você falou. Ninguém nunca foi perguntar pra você como que você ouve as pessoas, como você fala com as pessoas. Exatamente. E essa é a sua maior diferença. Primeiro porque você ouve, né? Você já me contou várias vezes que, fui fazer um ensaio X, um ensaio Y, fui na casa de fulano e tinha essa situação, por exemplo, eu vi que ela gostava muito daquilo. E você percebe viu. na pessoa. Exato, e você viu, você não chegou pra ela e falou, oi, me fala aqui o que Qual da sua parte casa... do corpo você gosta? Você já percebeu? saca de conversar. E isso eu acho muito legal, sabe? De novo, eu acho que você é muito centrada internamente. E é isso que transparece, sabe? Nessa tua coragem, nesse teu olhar que é tão único, nesse teu respeito, na empatia que você tem com qualquer pessoa. E outra coisa que você estava falando que é bem interessante, assim, pontuar. Isso de comparação. Que você falou da Etiópia, que foi a última viagem que eu fiz. Muita gente é tão insegura e se diminui tanto que a comparação tá aí. Por exemplo, não, mas eu não consigo ir pra Etiópia igual a Mana foi, ela fez uma super viagem, eu não consigo, porque eu tô começando o meu trabalho. Acontece que é muito mais fácil você olhar pra pessoa quando ela tá num projeto legal, ou ela tá bem sucedida na carreira, enfim, e se diminuir e não pensar que essa pessoa um dia começou. Eu fui pra Etiópia, hoje, eu sempre falo, eu trabalho pra ter as minhas experiências, para poder fazer o que eu gosto, que é viajar. Mas eu não comecei podendo ir para a Etiópia. Eu comecei fazendo coisas voluntárias, porque eu não tinha condição de ir. Então, por isso que eu digo, não é desculpa você falar que, não, mas é que eu tô começando, mas é que não sei o quê. Se você quer fazer, dá um jeito, você dá um jeito, sabe? E as coisas começam a vir. Eu, na época que eu comecei a ter essas experiências, eu não tinha... Nenhuma das minhas amigas gostavam. Me sentia um patinho feio, porque eu sempre fui a diferentona que queria fazer coisas estranhas na cabeça das minhas amigas. E aí, quando eu tive coragem de fazer a primeira, que eu fui sem conhecer ninguém, sozinha, não tinha contato nenhum, as coisas vão vindo. Eu vou conhecer uma pessoa ali que gosta de fazer essas mesmas experiências, que me apresentou outra experiência, que daí eu fui, que daí eu viajei, daí o universo vai trazendo, vai fazendo uma rede de pessoas que gostam da mesma coisa que você. E hoje, até as minhas amigas olham pra mim e falam assim, Mana, a próxima vez que você for, me chama. Então, você abre até um portal, assim, para as pessoas, tipo, nossa, que legal, vou começar a fazer isso também, sabe? E falando mais do trabalho. Eu falo da minha área, mas eu acho que vale para qualquer área qualquer área profissional. Eu trabalho muito com viagem, né? Tipo, casamentos em vários estados, ensaios, viagens com marcas, enfim. Então, eu tô sempre viajando e a maioria dessas viagens, eu tô sozinha. Eu vou sozinha. É um trabalho solitário, né? O nosso trabalho de fotógrafo. Por mais que a gente esteja... Eu tô lá no casamento, tem muita gente. Eu tô lá numa viagem, tem muita gente. Mas a profissão em si é solitária. Eu transito sozinha. E eu percebi o quanto as experiências, o fato de eu ter me jogado muito cedo e ter ido com medo mesmo, me trouxe... essa segurança de, não, eu me viro, eu viajo, eu já fui, tá tudo bem. Eu sempre falo da solitude, que é algo que
poucas pessoas do mundo, eu acho, que vão ter a oportunidade de sentir, infelizmente, mas eu acho que todo mundo deveria buscar isso, porque eu senti muito no ano passado, na minha experiência. Eu acho que eu na verdade, eu sempre tive, assim, eu conheci esse sentimento há muitos anos, mas no ano passado eu tive um momento em especial na minha viagem que eu parei e eu olhei pro céu, tava um céu super estrelado, tava muito lindo, eu falei, cara, isso é solitude. Hoje eu sei o que é solitude. E eu vejo o quanto me ajuda a fazer o que eu faço, né? A arriscar e ir sem medo. E aí, também me lembro muito do meu início, que eu olhava para esses fotógrafos que viajam e eu endeusava todo mundo. Eu falava, nossa, um dia eu também quero ser assim, nossa, e não sei o quê. E eu sei que hoje, muita gente que tá iniciando me vê dessa forma. Tipo, nossa, é isso, eu queria isso. Só que esquecem de pensar, muita gente às vezes fala assim, não, mas é o que eu queria, o que você fez pra começar a viajar? E eu queria, não sei o quê. Tá, mas você consegue ficar uma semana sozinho com a tua própria companhia? Você consegue ficar uma semana longe da tua família? Você consegue desapegar de algumas coisas que você pegar da tua rotina? Aí as pessoas pensam assim, putz, nossa, não. Nossa, ficar uma semana longe do meu marido, ou da minha mãe, do meu filho. Então, às vezes, também não é pra você, entendeu? É muito fácil falar, tipo, não, mas eu quero isso. Mas pensa em tudo que você vai ter que abrir mão, em tudo que você vai ter que desapegar. Às vezes, você não quer isso, você só acha porque você acha que é glamuroso, e não é. Então, eu vejo e eu vejo por mim. Tipo, eu lembro que eu olhava muita coisa quando eu iniciei de profissionais, eu falava, nossa, eu queria isso, não sei o que, não sei o que. E hoje que eu conquistei o que eu tanto almejava, a gente já conversou isso várias vezes. Tem muitas coisas que hoje eu quero mudar, porque não quero mais, abrir mão de algumas coisas que antes eu abria. Então, são coisas que eu acho que a gente tem que pensar em tudo, não só na parte boa. Tem que pensar no que você vai ter que abrir mão para conquistar o que você quer. Então, isso eu já tô falando na parte profissional, né? Sim, mas eu acho isso, duas coisas que você falou agora são muito legais, eu acho que a gente pode comentar. Primeiro, essa questão de ter ideia do que você tem que abrir mão, né? Eu acho que hoje em dia a gente vive um momento histórico que propicia a comparação social, mais do que em qualquer época já vivida, porque a gente tem acesso a pessoas do mundo inteiro. Então, se antes a gente só se comparava à vizinha, hoje a gente vai se comparar a, muito sei mais lá, rápido, as né? Kardashians. A rainha da Inglaterra, de Mônaco. Enfim, tô pegando exemplos grandes, mas a gente pode se comparar basicamente com todo mundo que tenha um perfil nas redes sociais. O que você falou, essa palavrinha do glamour, sabe? É o status. A gente consegue ver essa parte, né? Um perfil nas redes sociais. Perfil não é um inteiro, não é um completo. Completamente editado. A gente já falou isso muito, né? Exato. E um perfil é uma visão limitada daquilo. E é claro que a gente vai colocar melhor foto, a gente vai colocar as experiências. A gente vai falar quando está feliz. Exatamente. Então, olhar para aquela pessoa que a gente admira e falar, nossa, eu também quero, a gente deixa de ver todo o bastidor, que normalmente é uma bagunça. E outra, né? Isso é o mais louco, você tá se comparando com uma vida que não existe. Exato. Que, na verdade, todo mundo que trabalha com rede social, é tudo editado. Igual você falou, eu vou postar minha foto mais bonita, eu vou postar quando eu falar, eu vou estar feliz. Eu nunca vou postar quando a gente tem nossas crises de, meu Deus, de existência, de... Enfim, tem dias que a gente tá triste, tem dias que é normal, que a gente tá estressada, que teve problema com algum cliente, sei lá. Óbvio que a gente não vai postar isso. E as pessoas, elas veem o que elas querem e eu acho que isso tá causando cada vez mais essa comparação, essa frustração com algo que não existe, né? Tipo, todo mundo é humano e todo mundo erra e tem dias bons e dias ruins. Exato. Então você tem que saber também olhar aquilo e se inspirar e filtrar. E não achar que é perfeito, porque não é. Exato, e eu acho que tem que lembrar muito também o que você falou, também já falei aqui no Bocadinho algumas vezes, que você acha o resultado bonito? Antes de falar, eu também quero,
Olha o processo Exatamente. antes. Como que a pessoa chegou ali, sabe? Eu uso um exemplo, assim, como eu falo bastante de saúde, alimentação, acaba vindo muitas pessoas interessadas em estética, no corpo, no físico, que eu acho super natural. E acho muito importante também a gente se preocupar com a nossa aparência, acho muito bom a gente querer se sentir bem. Mas, se você vai pra essa linha, né, de fitness, o que tem de musa, fitness, corpo dos sonhos, corpo perfeito, barriga não sei o quê, que a foto pode ser bonita, mas o processo para chegar lá não é bonito. É muita privação, é uma pressão psicológica imensa, é você não comer o que você gosta, é você se privar de muita coisa para chegar lá naquela casquinha que é o corpo, né? Então, é um exemplo também de colocar as coisas em perspectiva. Pra gente começar a refletir um pouco mais do que a gente fala que a gente quer. Que foi exatamente isso que você falou, né? No seu caso, a pessoa te vê viajando e fazendo tudo isso. E, meu Deus, você fotografa famosos e etc. Como eu queria. Mas, quem convive com você sabe que você tem que abrir mão da sua vida pessoal. Você teve que abrir por muito tempo, né? Não tem fim de semana, não encontra as amigas. Ela já perdeu festa de aniversário, de casamento. Gente, já perdeu muita coisa. Não, isso, na verdade, só quem é bem próximo vê bem, né? Exato. E é exatamente isso. As pessoas olham o lado bom, né? É bem isso. Nossa, que trabalho bonito. Nossa, tá viajando. Mas ninguém pensa assim, tá, mas calma aí. Ela tá fazendo isso, tá trabalhando, tá todo final de semana em casamento e tal, mas e aí? Que horas que ela vive a vida? Preço, né? Tipo, qual é o preço disso? É exatamente isso. Mas enquanto você tava falando, eu lembrei de uma coisa que você também comentou aqui, que é sobre a gente precisar do referencial externo. Acho que até quando você tava falando sobre os cursos. Eu tô lendo um livro muito bom, inclusive vou te deixar essa dica, Rumi. Deixar a dica aqui pra você, ouvinte. Qual? O nome é Por que os Generalistas Vencem num Mundo de Especialistas. E ele fala muito sobre... Bom, ele fala sobre diversas coisas, mas basicamente que hoje em dia é muito melhor você ter experiência em diversas áreas e um conhecimento mais amplo, porque assim você vai conseguir se adequar mais. E uma coisa muito legal que ele fala, sobre carreira principalmente, é que existe uma teoria da vantagem inicial, né? Vantagem competitiva inicial, que é quanto antes você começar, melhor, na tua área. E nesse livro ele fala que não. Porque se você, antes de escolher o que você vai fazer, usar o seu tempo para se conhecer, você vai conseguir se adaptar melhor e escolher coisas que tenham mais a ver com você. Eu acho que de uma certa forma, assim, vou colocar como inconsciente, você fez isso. Quando você sentir essa necessidade de ir para lugares diferentes, conhecer pessoas diferentes, viver coisas diferentes, você estava se dando um espaço e uma amplitude de conhecimento que você não sabia como você ia usar. Exatamente sabe? isso. Mas na hora de usar, você consegue aplicar todo esse conhecimento. E quando você falou que você vai para um curso de fotografia e o cara fala para você, a luz do meio-dia não é boa, não fotografe. Só que você tem uma vivência de observar pessoas ao meio-dia correndo e enxergar beleza naquilo e tirar foto, sabe? Olha qual é a diferença de um conhecimento generalista para um conhecimento especialista. Quando eu falo da necessidade da gente ter um referencial externo, é porque eu vou voltar de novo nessa, que eu acho que muito do medo, muito da falta de confiança que a gente tem é justamente porque a gente não consegue se conectar com a gente. A gente tem qualquer coisa, a gente sente qualquer coisa, a gente vai perguntar pra alguém o que fazer, sabe? A gente não tá refletindo com a gente. A gente não para e fala, nossa, mas por que eu tô sentindo isso? Tipo, ou assim, nossa, por que eu odeio meu trabalho? Ou por que essa pessoa me irrita tanto, né? A gente tá sempre ali, nossa, esse trabalho é péssimo, olha o que eu tenho que fazer. Ou a gente tá falando, olha ali, aquela pessoa tá fazendo só pra me irritar. Então a gente tá sempre colocando pro externo, né? A gente não traz pro dentro. E eu sou sua fã, Rumi, porque você é muito maravilhosa, inspiradora. Eu acho incrível a sua história. Eu queria que Mana fizesse a biografia dela aqui pra vocês.
Pra vocês entenderem o nível desta mulher. Gente, eu falo que assim, ó, você entra lá no Instagram dela, vê aquela sócia e fala, meu Deus, coisa linda. Mas é que, gente, ela é tão maravilhosa dentro que não tinha como sair outra coisa dela, vocês estão entendendo? É tipo assim, gente, tem uma frase que eu adoro, que quando você espreme uma laranja, sai suco de laranja, entendeu? Então, a pessoa só coloca pra fora o que ela tem pra dentro. Imaginem a beleza deste ser humano, Maria Tereza Golos. Mas é muito real isso, né? Uhum. É muito real. Tipo, nem tô falando pra aparecer mesmo, mas é engraçado quando as pessoas falam assim, mas como é que você tirou essa foto? Não, pergunta o que eu vivi antes. Uhum. Pergunta o que eu vivi, aí você vai entender por que eu vi isso e por que eu fotografei. Exato. Então não queira, tipo, nunca queira ser igual e tente copiar, porque você não vai conseguir. Exato. Viva as tuas experiências, se você quer. E parece clichê falar isso, mas eu falo, se você quer fotografar, viver, enfim, falo de fotografia. Se você quer fotografar coisas bonitas, viva coisas bonitas. Busque coisas bonitas na tua vida. E então, eu acho isso é muito real. Exato. E não assim só o viva coisas bonitas, né? Porque eu acho que é viva. Sabe? Experiencia. Busque, né? Porque às vezes a gente vida. quer. Um monte de gente fala, mas é que eu queria também fotografar espontâneo assim. Tá, mas o que você tá fazendo na tua vida hoje pra ser mais espontâneo? Uhum. A tua fotografia é quem você é. Você é uma pessoa espontânea? Você é uma pessoa alegre? Não sou. Então, o que você pode mudar pra ser? Exato. E aí você vai mudar a tua fotografia. Não é tipo, olha, você pede pro casal se olhar, conta uma piada e eles dão uma risada. Não é isso. Leva um livrinho de piada. Exatamente. Fala, agora risada forçada. Entendeu? Tipo... Não é. Teve uma vez que eu fiz eu fui fazer uma palestra, e aí tinha um cara que foi apresentar direção de fotografia. Gente, ele pegou 2 modelos, ele pegava o cara atrás. Então, gente, vocês podem pegar a mão do cara, colocar aqui no ombro, fala pra ela dar uma viradinha no pescoço. Eu falei, gente, o quê? É sério que isso é fotografia espontânea? Palestra, o título acho que era fotografia espontânea. Eu falei, não, você tá me zoando. Então, assim... É tipo, 3 passos para ser espontânea. Número 1. E aí, faça a pose. Número 2, fique na pose. Número 3, 5 minutos parado. Fique aguardando até alguém observar. Então é isso, parece muito clichê falar isso, mas é real. Tipo, se você quer ser uma pessoa feliz, busque coisas felizes, sabe? Sim. E reveja todas as tuas relações, teus amigos, as pessoas que a gente convive influenciam muito. Teus amigos são pessoas que estão te fazendo bem, os lugares que você frequenta são lugares que têm energia boa. Tudo tá interligado. E é bizarro como quando você muda uma coisa, você sente assim, ó. É verdade. Né? Rumi, eu amei a sua participação. Muito obrigada por ter vindo e aceitado o meu convite. Obrigada eu. Foi uma honra participar. Ai, que bom. Se você curtiu esse episódio, vai dar um oi no Instagram, que é @FlaviaMacchione. Compartilhe o episódio com os amigos e eu te espero aqui na semana que vem. Um beijo!